as principais revelações do Evangelho. O principal foco do Evangelho. A maior importância que o Evangelho traz, revela para nós. É aquilo que Jesus disse. João 3,16. Lucas 19:10. João 3,18. Aquilo que Jesus falou em João 12:46 ao 47. O principal do Evangelho é o centro da mensagem que ele nos mostra a maior necessidade do homem, que o Evangelho vai trazer a esperança para essa necessidade. Vamos observar uma coisa. Jesus ele vem e ele agora vai pregar o Evangelho. Vamos fazer uma análise. O que Jesus mostrava para o povo quando ele pregava o Evangelho? Qual a prioridade da mensagem de Jesus, trazendo para nós as boas novas de salvação? Qual era a advertência de Jesus para a humanidade com a sua mensagem? Vamos fazer uma análise aqui agora, bem breve, rápido, objetivo e simples. Se você for prudente, pegar a Bíblia a partir do Novo Testamento e ler o que está ali revelado para nós, você vai ter a sua mente iluminada. Você vai compreender aquilo que Deus ele te convida a entender. Então, aqui, irmão, obrigado. Eu convido você nessa hora a você ter atenção. O Wellington Ramos, a você ter atenção, a você se dedicar a essa orientação que eu vou fazer aqui a você, essa observação que eu quero chamar a sua atenção para ela. Você precisa focar naquilo que o Evangelho te chama, te mostra, te convida a seguir. Você tem que focar naquilo que o Evangelho te aponta e te conduz a ir. Eu quero que você preste atenção nisso. O chamado de Deus para o homem é através do Evangelho. O Evangelho não convida o homem a viver nenhuma dessas coisas que o mundo está vivendo. O Evangelho não é uma mensagem complicada, difícil de entender. O Evangelho é um chamado simples de Deus, por onde ele mostra ao homem o caminho, o meio, a esperança que o homem precisa. O Evangelho nos leva a um só lugar, um só alvo. O Evangelho nos mostra um só meio de salvação para o homem que está perdido indo a juízo. O Evangelho nos mostra uma só porta, um só lugar, um só caminho, uma só verdade que o homem precisa para encontrar-se com Deus, para sair da condição que ele está. Então, quero convidar sua atenção para isso. Hoje a gente vê nesse meio... Diga aí, irmão. Hoje a gente vê nesse meio tantas pessoas dizendo que são de Deus, trazendo, levando para o povo
Tanta coisa que não leva o povo a Deus. Ok, né? Obrigado. Vocês estão entendendo? É no trabalho e é fazendo a obra do reino de Deus, levando essa obra ao conhecimento do mundo. Essa obra que é Cristo, que nos está revelada no Evangelho. A comunicação do Evangelho nos leva ao conhecimento da obra de Deus. É isso que o mundo precisa ouvir. É isso que o povo precisa ser formado, no conhecimento do Evangelho, para serem discípulos de Jesus. Não é isso que o mundo hoje está vivendo? Tanta complicação, tanto homens querendo mostrar seu conhecimento, sua sabedoria. Há uma disputa, há uma contenda, há um conflito de homens sábios. Todo mundo querendo mostrar sua sabedoria de Deus, seu conhecimento. Todo mundo querendo colocar sua visão, sua teoria, seu pensamento como verdade de Deus. E o Evangelho é tão simples, não tem dificuldade. Obrigado, irmão Wellington Ramos. Não tem complicação, irmãos. Não tem dificuldade. O Evangelho não é nada disso que o povo está vivendo nos centros religiosos. O Evangelho não é nada disso que o povo está sendo formado, ensinado, aprendendo, consagrando, devotando, escravizando sua vida dentro de uma obrigação, de um zelo como se fosse para Deus. Vamos analisar o que Jesus nos revelou, a revelação importante para o homem. E se a gente for examinar tudo o que Jesus ele ensinou, revelou e levou o conhecimento do homem perdido para chegar a Deus, você vai dizer, meu Deus, eu estou vivendo uma complicação. Eu estou vivendo dentro de uma dificuldade para ser de Deus, para estar em Deus. Eu estou escravizando minha vida aonde Jesus veio para libertar. Está entendendo isso? Vamos fazer uma análise daquilo que Jesus ele orientou, ensinou. O principal chamado de Deus para o homem no Evangelho. A importância desse chamado. A necessidade que temos de conhecer o que o Evangelho nos informa para a esperança da salvação. E a gente vai agora ver Jesus trazendo a comunicação, informando a mensagem do Evangelho para o mundo, levando essa mensagem ao conhecimento do povo que estavam perdidos dentro de um campo maldito, de uma eternidade, de um destino eterno terrível. Jesus vem com uma mensagem agora que traz a esperança verdadeiramente para o homem sair da situação que ele está. Jesus agora vem e traz uma mensagem que mostra ao homem verdadeiramente o caminho e a porta de acesso para o homem poder chegar a Deus, que não tinha. O homem estava perdido. O homem não tinha como chegar a Deus. O homem estava preso na mentira de Satanás, indo a juízo, em maldição. Jesus vem agora com uma mensagem que convida o homem a sair das trevas e andar na luz, com o entendimento de Deus, com o esclarecimento de Deus, para que ele contemple a direção para uma vida com Deus. Vem Jesus e começa agora a ministrar uma doutrina que vai contrariar todos os conceitos doutrinários que era ministrado antes de Jesus.
Observa isso, irmão. Isso é muito importante de fazer uma observação. A doutrina, o ensinamento, o conhecimento que Jesus trouxe para o homem chegar a Deus vai contrariar, reprovar, condenar, colocar por terra toda a estrutura doutrinária que era ensinada como de Deus. A mensagem de Jesus reprova tudinho. Condena e reprova todo o conceito doutrinário pregado para o povo como se fosse meio para o povo chegar a Deus. Eis a causa pelo que o Evangelho aborrece a humanidade. Quem prega o Evangelho não agrada a humanidade. Quem prega o Evangelho é perseguido pelo sistema, não é aceito no sistema. Porque o Evangelho reprova o entendimento corruptível, o entendimento tenebroso da humanidade. O Evangelho reprova todo conceito, princípios e valores que é colocado como de Deus dentro do sistema religioso. O Evangelho, quando é pregado, é a luz de Deus que vai esclarecer diante das trevas, da mentira que é pregada em nome de Deus pelo sistema religioso. Quando o Evangelho é pregado, ele aborrece aos que estão nas trevas. E Jesus vem com essa mensagem. Jesus vem com essa verdade pregada ao mundo, pregando ao mundo, que contrariou todo o conceito doutrinário, todo o princípios e valores, todo o caminho que o povo vivia como se fosse para Deus. Porque a mensagem de Jesus, a doutrina de Jesus, leva o homem a Ele, somente a Ele, não a nenhum lugar. A doutrina de Jesus não leva ninguém a viver nenhum sacrifício, nem penitência, nem flagelo, nem coisa alguma que o povo vive escravizado, subjugado dentro das religiões. A doutrina de Jesus não conduz ninguém a estar escravizado, submetido na autoridade de nenhum homem dentro de nenhuma religião. A mensagem de Jesus não leva ninguém a centralizar sua vida e seu viver como se fosse para Deus, dentro de nenhum sistema, ambiente ou qualquer conceitos ou filosofia pregada que dizem que é para Deus, que é de Deus. A doutrina de Cristo reprova tudo isso. Porque olha o que Jesus pregou. Olha a mensagem principal do Evangelho. Por onde Deus convida o homem a crer e a seguir. Vamos aprender com Jesus, irmão. Não é com fulano, ciclano, nem beltrano. Não é com espírito, com anjo, com o apóstolo. Não, é com Jesus. Vamos aprender de Jesus com Jesus. Vem Jesus pregando o Evangelho. A primeira coisa que Jesus diz na pregação do Evangelho é: arrependam-se. O Evangelho é um convite de Deus que convida o homem a chegar a Ele. Mas para o homem chegar a Ele, tem que se arrepender. O Evangelho é o convite de Deus que mostra o caminho por onde o homem pode chegar a Ele. Esse caminho é Jesus. O homem, para ir em Jesus, andar nesse caminho que é Jesus, precisa se arrepender. Não é vem como estás. Não é vem do teu jeito. Não é vem que eu te amo. É se arrependa. Se converta. Se negue. Renuncie. Esse é o convite do Evangelho. Não é vem que Deus vai te dar casa, carro. Não é vem que Deus vai te dar uma grande vitória. Não é vem que Deus vai mudar a tua vida. Primeiro, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados vossos pecados. E em Jesus recebam o perdão, a remissão desses pecados, para que então estejais tendo acesso a Deus, sendo aprovado e recebido por Deus,
quando esse processo acontece na sua vida, primeiro, arrependei-vos, para depois chegar a Jesus para ter os pecados perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus inicia o seu ministério na pregação do Evangelho, a partir da morte e da prisão, aliás, e da morte de João Batista. Diz o texto: João Batista sendo preso, vem Jesus pregando a mensagem do reino de Deus e dizendo ao mundo: o tempo é chegado, o reino de Deus está vindo, é vindo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus mostra que o tempo está cumprido e ele agora convida o povo a se arrepender, crendo no Evangelho. Não é aderir a uma igreja evangélica, não é ser membro e participante de uma religião, é se arrepender e crer no Evangelho. Mas, escute uma coisa, para você se arrepender e crer no Evangelho, primeiro você tem que ouvir, conhecer o Evangelho. Como você vai crer se não ouvir pregar o Evangelho? Como vão crer se não há quem pregue? Você só pode crer no Evangelho se você ouvir e for instruído, advertido, orientado, comunicado a você o Evangelho. O que é que o povo está ouvindo hoje aí? Não é o Evangelho. No que é que o povo está sendo instruído aí? Não é o Evangelho. Qual o chamado do povo para ir a Deus? É por qual princípio meio? Não é pelos princípios do Evangelho. Cuidado. Você só pode chegar a Deus ouvindo e tendo conhecimento do Evangelho, para que você, crendo no que o Evangelho mostra e se convertendo, receba o perdão de Deus, remissão de pecados, para fazer parte da promessa de Deus, sendo aceito por Deus, estando selado por Deus, com o Espírito Santo, que só vai estar em você quando você crer no alvo, no caminho, na verdade, que o Evangelho mostra. Quando você crer e se converter, você vai ser selado com o Espírito Santo, que é o batismo para a remissão de pecados, que coloca o homem, insere o homem no corpo de Cristo, igreja, reino de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então Jesus vem pregando essa mensagem, colocando o arrependimento em primeiro lugar para o homem. Vinha ele, se arrependa. Todos que vêm até Jesus, ele contempla se tem o arrependimento verdadeiro no coração ou não. O homem só alcança o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, com o arrependimento em Cristo Jesus. Não é você ir com a igreja dizer: eu estou arrependido, eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar, eu não quero mais estar na mesa de bar, eu vou ser crente agora, vou ser da igreja, vou fazer a prática da igreja, vou viver a formalidade de igreja, vou viver minha vida agora dentro dos padrões da igreja, eu não quero mais viver esse comportamento secular neste mundo. Eu vou ser um religioso da igreja A, B ou C. Isso não é arrependimento. Isso não te leva a Deus. Isso não te dá acesso a Deus. Não é isso que Deus quer de você. Deus não pede para você ficar escravo, dependente, se colocar como propriedade de uma religião. Deus não quer que você escravize tua vida em devoção, consagrando teu viver centralizado em uma religião, em um ambiente religioso. Não é isso que Deus orienta. Não é isso viver para Deus. Viver para Deus não é você estar filiado, cumprindo a formalidade, a vida religiosa dentro de nenhuma religião. Vamos aprender com Jesus, irmãos. Tudo de Deus, escute uma coisa,
Toda a verdade de Deus está em Cristo. É Cristo. Vamos aprender com Ele. Jesus nos chamou para ir aonde? Jesus nos chamou para ir para qual lugar? Aquela ou aquela outra igreja ou religião? Jesus vai dizer, vinde, vinde. O chamado é na direção dele. O chamado é vindo a ele, para estar nele. Jesus vai dizer, se vocês estiverem aonde? Naquela religião, naquela igreja, naquela outra, Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e tem outra coisa, e as minhas palavras estiverem em vós, tem que estar conectado esses dois processos. É Cristo está em você, você estando nele, e a palavra dele em você. Tem muita gente que diz que está em Cristo, mas a palavra de Cristo não está nele. Rapaz, se for explicar isso aí, quantos vão ser reprovados? Que estão, né? Vão saber que estão, mas não aceitam a verdade e preferem continuar iludidos no mundo de fábula de mentira, aonde estão. Ó, Roberto, lá de cá. Aí, Roberto. Valeu, obrigado, irmão. Beleza. Vamos lá, gente. Trabalhando e levando para vocês o esclarecimento. É isso que o povo precisa. É isso que as pessoas no mundo precisam. Não é de igreja, não é de profeta fazendo profetadas, dando visões de visão, de revelação, de bênção, de cura, de vitória. A humanidade precisa da pregação do Evangelho original, sem mistura, sem contaminação, sem influência de religião, de conceito de homem. A humanidade precisa do Evangelho puro, original, sem mistura, direto de Cristo. É isso que a humanidade precisa. Não é desses movimentos religiosos que levam o povo às promessas de satisfação nesta vida. Então tem muita gente que diz que está em Cristo, mas a palavra de Cristo não está nele. Porque a direção de fé que ele vive, os princípios de fé que ele vive, o conceito de fé que eles vivem, a prática de fé que eles vivem, não é o que Cristo ensinou. Então isso não vale. Dizer que é de Deus, até o diabo diz. E a palavra de Deus nos revela que confessam que conhecem a Deus, mas negam Ele pelas suas obras. São reprovados pela verdade, desobedientes à verdade. Mas eles confessam que conhecem a Deus. Mas o que eles vivem e praticam é abominação diante de Deus. É reprovado por Deus. Mas eles entendem que estão fazendo para Deus, porque eles não querem a luz de Deus. Eles não querem ser esclarecidos. Eles preferem permanecer na mentira. A escolha dele. Por onde eles vivem a satisfação. Por onde eles vivem a conveniência. Na mentira. Porque agrada a eles. Eles não aceitam a verdade. Se você não estiver vivendo uma vida de fé em Deus, pelos princípios do Evangelho, nem na presença de Deus você está. Todo sacrifício, todo ritual, todo trabalho, toda a vida de devoção que você vive e pratica e vive escravizado, fazendo e praticando, é vão, irmão. É sacrifício de tolo. É adoração a Deus em vão. Deus não está recebendo nada disso. Se a gente for fazer um juízo aqui, usando a palavra, o juízo é pela palavra. Da vida escrava dos muçulmanos, como se fosse para Deus. Da vida escrava dos católicos, como se estivesse vivendo para Deus. Da vida escrava dos evangélicos, como se estivesse vivendo para Deus. Se a gente for fazer um juízo aqui, usando a palavra, da vida escrava dos mormons, dos testemunhos de Jeová,
dos espíritas, dos budistas e de todas as pessoas que estão em qualquer religião. Se nós pegarmos a palavra como princípio para usar, para julgar o que eles estão vivendo, se é de Deus ou não, esse povo vai estar tudo reprovado. Porque diante de Deus já estão. E quando nós pregamos a verdade, eles são reprovados. É por isso que eles não aceitam a verdade. É por isso que eles se aborrecem quando se prega a verdade. Porque a verdade condena e reprova todo o conceito de vida de Deus que eles estão vivendo dentro da religião que é mentirosa. Por isso que eles não aceitam. Tudo que eles vivem em relação a Deus é vã. A principal mensagem do Evangelho é levar o homem a Deus, mostrar ao homem o caminho para Deus. O Evangelho nos revela isso. O caminho que a humanidade estava perdida, sem caminho, para andar na direção de Deus. A porta que a humanidade não tinha para ter acesso a Deus. A vida com Deus, que a humanidade estava perdida dele, desta vida. O Evangelho mostra isso. E não é por esses meios, princípios, nesses lugares, que o povo é ensinado de que ali vão encontrar, estão servindo, são de Deus, estão na proteção de Deus. Não é. Tudo isso é reprovado pela verdade do Evangelho. Olha a importância da mensagem que Jesus trouxe. Olha qual é o foco. Olha qual é a direção que Jesus dá para o homem encontrar-se com Deus. Para o homem perdido encontrar-se com Deus. Para ser livre do juízo eterno. Olha a mensagem de Jesus. João 3, 16 ao 18. Irmãos, é simples isso. Ninguém precisa ter um curso de teologia, um mestrado, conhecedor de hebraico, grego ou aramaico. Ninguém precisa ser universitário para entender isso que o Evangelho mostra, irmão. A mensagem que Jesus trouxe para o homem conhecer o caminho para Deus é simples e objetiva. O diabo levanta esses homens com título de mestre, de profeta, de doutores, que são os falsos, para enganar o povo, tirar o povo, perverter o entendimento do povo, para que o povo não tenha compreensão da verdade do Evangelho e não creia e não ande na direção do Evangelho. Porque se fizerem isso, vão ser salvos. Aí o diabo faz as pessoas acreditar que vão ser salvos porque estão nessa, naquela ou naquela outra religião ou igreja, guiado por aquele ou aquele outro líder religioso. Olha a mensagem simples. É só isso, irmão. Entende isso. Crê nisso que Jesus disse. Acabou. Mantém tua vida de fé em Deus pela palavra de Jesus. João 3, 16 ao 18. Escuta o que Jesus vai dizer pregando o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Agora escuta o que Jesus vai dizer no versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Escuta o que Jesus vai dizer. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. O Evangelho ele fala de condenação. Ele traz a esperança da salvação. E essa salvação, Jesus vai dizer que é nele, por ele. Esse foi o objetivo do Pai enviar o Filho. Do Filho ser oferecido como sacrifício pela humanidade. Do Filho ter vindo ao mundo tomando a forma humana. Para assumir o lugar do homem. Para ser o representante da humanidade. Para ser o advogado da humanidade. Para ser o sacrifício perfeito da humanidade. Para ser oferecido como esperança de salvação para a humanidade. Jesus vai dizer, é isso que o Evangelho trata. E se vocês crerem, serão salvos. Se não crerem, permanecem condenados. Porque condenado o mundo já está.
Você não precisa beber, roubar nem matar para ser condenado. O homem já está condenado ao inferno. Ele religioso ou não, ele bebendo ou não, ele fazendo caridade ou não, ele sendo bonzinho ou não, ele já está condenado. Porque todos já estão dentro do juízo, da condenação do pecado. Por quê? Porque todos são pecadores. Todos estão dentro de uma natureza pecaminosa. E para isso mudar, não é você indo a uma religião. É Cristo que muda o homem e torna o homem uma nova criatura, restaurando a vida do homem com Deus. Não é por meio da religião, da tua prática de bondade, de santidade, de justiça. Não é por meio de religião, tu querendo viver pelas tuas obras para Deus te justificar. É Cristo que opera isso na nossa vida. É por isso que temos que crer nele. Somos justificados pela fé em Jesus. Não é pela vida de trabalho, de obrigação, de cumprir obra religiosa de igreja. Amém? Então Jesus veio para isso, irmão. Para essa esperança. A esperança do perdão de Deus. A esperança da reconciliação com Deus. A esperança de voltar a Deus. A esperança de ser livre do juízo de Deus. A esperança de estar na eternidade com Deus. Quando deste mundo sair, só Jesus é quem pode garantir e te dar essa esperança. Tu está com a esperança de vida eterna com Deus? Por onde? Qual é o alicerce? O fundamento que tu estás apoiado como segurança da tua vida com Deus, para que a tua alma, ao sair daqui, vá para o descanso eterno, para aguardar o momento da ressurreição do corpo, para estar na eternidade com Deus. Qual é a segurança? Aonde tu estás apoiado para ter essa esperança? Só Jesus é a nossa única verdadeira esperança. Para todo aquele que nele crê, pois foi o próprio Jesus quem disse. Quem não crê nele, meu amigo, permanece condenado. Ah, mas eu creio em Jesus. Mas a tua prática de vida é reprovada por Deus. Deus não está preocupado com a tua expressão verbal. Eu amo a Deus, eu creio a Deus, eu sou de Deus. Deus é o meu Senhor, eu vivo para Ele. Deus não está preocupado com isso. A atitude da tua fé, o entendimento da tua fé, se não estiver em Cristo no Evangelho, tua vida com Deus é reprovada. É pelo crer. O crer é a atitude do homem, é a ação do homem de se converter a Jesus, de mudar a direção e passar a seguir a Jesus, de perseverar em Jesus, ser fiel a Jesus, guardar a palavra de Jesus e não se contaminar, não adulterar com nenhuma doutrina, de nenhuma igreja ou religião, ou de nenhum líder ou de nenhum teólogo. É se manter firme na doutrina de Cristo e perseverar na doutrina de Cristo, por onde permanecemos na salvação. Cuida de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo, porque fazendo isso te salvarás. E se alguém está te conduzindo como se fosse para Deus, se não é pela doutrina de Cristo, não receba. Saia daí. É anátema. Esse não é de Deus. Não tem como o homem ser de Deus ensinando doutrina que contraria a doutrina de Cristo. De Deus não é o homem que diz que é dele porque está dentro de uma religião, de um grande ministério. De Deus não é o homem que está fazendo muitos discípulos para ele, reunindo multidões dentro da igreja. De Deus é quem está no Evangelho, em Cristo, pregando a doutrina de Cristo, compromissado com essa doutrina, anunciando essa doutrina ao mundo. Esse é de Deus. De Deus não é quem diz que é. Não é quem está em nenhum púlpito de nenhum sistema religioso. De Deus é todo aquele que vai a Cristo, é aceito por Deus. Todo aquele que está em Cristo está em Deus. Todo aquele que submete-se à doutrina de Cristo está vivendo para Deus, guiado por Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, andando em Cristo, por Cristo. É por onde estamos em Deus. Jesus não ensinou nenhum desses caminhos que nenhuma dessas religiões estão ensinando para vocês. Olha o que Jesus vai dizer.
o Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar os que se haviam perdidos. Lucas 19:10. Olha o que Jesus vai dizer. João 12. Olha o que está revelado no versículo 45. João capítulo 12. Versículo, vamos ler o 46. Vamos ler o 45. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça onde? Nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Para. Vai tentar entender, receber o que Jesus está ensinando aqui, para que você seja liberto desses ensinos, desses homens dentro de religião, desses teólogos que criam uma dimensão de conhecimento que é extra Bíblia. Se detém naquilo que Jesus ensinou, para conhecer, analisar, examinar tudo que Jesus ensinou e crer no que Jesus ensinou, porque a verdade é essa, não é aquela ou aquela outra. A verdade não está na igreja evangélica, na igreja católica, Mormon, Testemunho de Jeová. A verdade de Deus não está dentro de nenhum conceito religioso. A verdade de Deus não está centralizada, restrita, subjugada dentro de nenhum sistema religioso pregada pelo homem. A verdade de Deus está aqui, é Cristo. A verdade de Deus é Cristo. Está aqui revelado, irmão. É por isso que eu digo às pessoas, vá buscar o conhecimento de Deus no Novo Testamento. Porque se você ficar no Velho, você vai ficar preso àquilo que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Aquilo que a humanidade precisa conhecer para a sua salvação não está no Velho Testamento. Está revelado no Novo. É a partir daqui que o homem agora tem o conhecimento para o acesso a Deus. Chamado da Nova Aliança, Novo Testamento. Onde Deus estabelece, revela, abre todo o leque de sua revelação. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo aquilo que estava oculto foi revelado em Cristo para nós. Não tem mais mistério. E o povo com a ideia de mistério, né? Não busca entender, não. É mistério. O diabo tenta de todo jeito fazer você continuar na mentira dele, não dando ouvido à verdade. Aí ficam esses homens, esses pregadores do movimento, esses filhos de Satanás, ministrando as mensagens de demônios do reino das trevas. Aí fica, olha, é mistério de Deus. Não busque entender, não. Deus vai revelar, é revelação de Deus. Hoje aqui nesse lugar, é mentira, irmão. Todo o mistério de Deus, toda a revelação que Deus, ele tinha para a humanidade ser bem-aventurada e poder chegar a ele, já foi revelada, já está aqui. É essas revelações que estão aqui escritas que você precisa se deter, priorizar e buscar conhecer o que já está revelado. Não dentro dessas igrejas, buscando revelação de profetas, culto de profecia, culto de revelação. Olha como o diabo trabalha, meu irmão. E o povo não quer nem saber. Tudo já está revelado, tudo já foi consumado. O povo está dentro de religião, anulando o sacrifício de Cristo, porque estão lá vivendo prática, sacrifício religioso, obrigação, para poder se achar merecedor de Deus, para alcançar a vida com Deus, para ter a graça de Deus. Se a Bíblia revela que tudo já foi consumado, o que resta é crer em Jesus e acabou, e andar por Ele. A tua vida com Deus é daí
e acabou. Não é por ali, nem aqui, nem acolá. Mas o povo está preso na mentira de Satanás. Mas o povo não aceita a verdade. Por isso que Jesus vai dizer, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Não é obrigado você ouvir e crer a pulso, não. A verdade tem que ser levada. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo. Quem não crê permanece condenado. Com toda a esperança de Deus, se não crê e não estiver no Evangelho, permanece condenado. O apóstolo Paulo vai dizer, só seremos salvos se permanecer no Evangelho. Não é dentro de igreja A, B ou C. Não é dentro de igreja evangélica ou católica. É no Evangelho. E o Evangelho tem que estar no nosso entendimento. Não é a gente dentro de nenhuma igreja evangélica. É o Evangelho dentro de nós, iluminando o nosso entendimento. Para estar no caminho da salvação. E se não tiver no Evangelho, não é salvo. Vamos analisar o que Jesus ensinou, irmão? O povo está aí. Há uma grande banalização de pregadores, de pregações, de movimento de Deus. É tanta gente dizendo que é profeta de Deus, arrastando multidões. O impressionante é isso. Aí vem o profeta Mirim com um bocado de movimento anátema, abominável, dizendo que é profeta de Deus, é pastor. Olha a multidão que esse indivíduo arrasta. Aí vem um homem dizendo que é profeta de Deus, que o culto da vitória. Olha a multidão que esse homem leva para suas igrejas. Olha a multidão de pessoas aglomerando-se dentro das igrejas para buscar os movimentos, para viverem a satisfação do mundo evangélico, da religiosidade evangélica, para viverem as sociais, os eventos, os entretenimentos, a comodidade do momento de satisfação no ambiente. E o Evangelho. Não estão nem aí para o Evangelho. O Evangelho é desprezado. Eles não querem saber do Evangelho. Eles querem saber da sua satisfação dentro das igrejas evangélicas. Vamos analisar o que Jesus trouxe. Vamos buscar entender e compreender o que Jesus ensinou. Vamos colocar a nossa vida na direção de Cristo. Na palavra de Cristo. Andando por Cristo. Estando em Cristo. Para sermos prudentes. Para a nossa vida estar edificada nele. Na palavra dele que é a rocha. Onde nossa vida com Deus vai estar firmada verdadeiramente. E a gente tem que perseverar, irmão. Até o fim, para não ser levado por outro conceito. É muitos caminhos sendo mostrados para o povo seguir e praticar e viver. É muita direção que o povo está sendo convidado. Porque ali Deus vai fazer, você vai encontrar Deus, tu vai ter o milagre, tu vai ter a cura, tu vai ter isso. Aqui é o lugar verdadeiro de Deus. E o povo perdido à deriva, sem direção nesse mar, neste mundo. Cada um buscando um caminho, achando que vão encontrar Deus. E com isso, desprezam o verdadeiro caminho que leva o homem a Deus, porque não estão dando ouvido a Jesus. Jesus não convidou ninguém a procurar a igreja verdadeira. Jesus não mandou ninguém a estar na religião para estar em Deus, a estar dentro de alguma igreja para ser de Deus. Jesus não mandou ninguém ir para a igreja católica, evangélica, budista, mormon, espírita. Jesus disse, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Não é para ir para nenhuma religião. Não é para ser membro nem devoto de nenhuma religião. Não é para centralizar a tua vida e teu viver escravizado, alienado, subjugado ao homem dentro de nenhuma religião. Jesus disse, venham a mim. Creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim, guardem as minhas palavras, sejam fiéis até a morte, não neguem o meu nome. Jesus, a palavra dele
É onde eu estou firmado. Irmão Wellington, qual é a tua confiança de que tu é de Deus? Qual é a tua confiança de que tu estás salvo? É a palavra que me garante. Não é a minha vida de igreja. Não é a igreja que eu estou. Não é o pastor que me dá essa garantia. Não é o ritual da igreja. Não é o batismo. Não é tomar ceia. Não é batismo. Não é guardar sábado que me dá a garantia da salvação. Eu tenho a certeza, a convicção da minha salvação. Tenho paz na minha alma. Estou em comunhão com Deus. Não é por dependência de igreja ou de nenhum ritual de igreja. É por Cristo, a palavra dele. A minha mente está presa a Cristo. A minha mente é iluminada e guiada pela palavra. Eu não sou guiado por pastor, papa ou padre. Eu não estou centralizando minha vida dentro de igreja evangélica ou católica. Eu estou em Cristo, guiado por Cristo, na palavra de Cristo. É o alicerce, é o fundamento da minha fé, da minha vida com Deus. Foi o próprio Jesus que ensinou isso. Porque se Jesus, escuta uma coisa, se Jesus tivesse me orientado, me ensinado, ordenado para mim, na palavra dele, para que eu fosse para alguma igreja, vivendo uma vida dentro de igreja, cumprindo o ritual de igreja, vivendo cerimônia de igreja, escravizado na autoridade e no domínio do homem, os líderes de igreja, como autoridade de Deus. Se Jesus tivesse me ensinado isso, eu estava vivendo isso. Mas por que eu não vivo isso? Jesus não ensinou. Eu tento buscar cada dia mais aprender de Cristo e não vejo ele me orientando a isso. E por que eu vou viver minha vida escravizado? Em campanha, em pacto, em voto, subir monte, está em culto disso, culto daquilo, campanha disso, campanha daquilo, está escravizando minha vida submisso à autoridade de líder religioso, viver minha vida centralizado dentro de ambiente de igreja, escravizado em obra, em prática e tarefa e obrigação de igreja. Por que eu vou viver isso se Jesus não me ensinou? Se Jesus não me orienta? O que vale para mim é isso aqui. Muitos têm a palavra, mas não estão guiados por ela. Muitos dizem que creem na palavra, mas a sua vida, a crença, a fé, não é no que ela ensina. É no que os homens ensinam dentro de suas igrejas. Eu estou alicerçado na rocha, irmão. O fundamento da minha fé é Jesus, a palavra dele. Jamais eu vou me corromper. Jamais eu vou me deixar desviar da fé, seguindo doutrina de nenhuma religião. Seguindo preceitos e valores de nenhum homem dentro de religião. Jamais eu vou deixar de seguir a doutrina de Cristo para seguir a doutrina de pastor dentro de igreja evangélica. Jamais eu vou deixar de seguir a doutrina de Cristo para seguir a doutrina dos papas dentro das igrejas católicas. Jamais eu vou deixar de seguir, colocar a minha vida devota e praticante na doutrina de Cristo, para me submeter à doutrina dos médios dentro do espiritismo, dos sacerdotes dentro da igreja de Mórmon, dos anciões dentro das igrejas Congregação Cristã do Brasil, do Salão do Reino. Jamais eu vou deixar de me submeter, ser fiel, cuidar da minha vida e andar na doutrina de Cristo, para andar na doutrina de nenhuma igreja, de nenhum teólogo, nem Calvino, nem Armínio, nem nenhum pastor, nem papa, nem padre. Eu faço aquilo que a Bíblia me ensina, que está revelado aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina. Mas é a doutrina de Cristo, tá? Não é da doutrina da tua igreja e do teu pastor, não. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, é isto que tu deve fazer. Ter o cuidado da tua vida está conduzida pela doutrina de Cristo, pelo que Cristo ensinou. Fazendo isso, te salvarás. Esse é o cuidado que eu tenho na minha vida, é o zelo, é por onde eu sou santificado, por onde eu mantenho minha vida de fé com Deus, é pela doutrina de Cristo. Não é pela vida de igreja, doutrina de igreja. Se alguém vier ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 ao 11.
Então, não vem para mim, porque é líder religioso, dizer que é a autoridade de Deus para eu crer e me submeter. Porque a palavra não ensina isso. A palavra me ensina a ser fiel até a morte, a estar firmado e alicerçado, subjugado na minha vida com Deus, pela doutrina de Cristo, a palavra, o ensinamento, tudo aquilo que Jesus ensinou. Seja qual for o profeta, padre, papa, ou venha um anjo do céu, que não traz o evangelho, a doutrina de Cristo, não receba. Não se deixe subjugar por autoridade de homens, dizendo que é de Deus. Nós temos que estar subjugados na autoridade de Deus, que é Cristo, a palavra dele. Deu para entender, irmãos? Será que a sua mente está sendo esclarecida? Depende. Se você estiver recebendo a palavra, você vai ter o esclarecimento, vai conhecer a verdade e vai ser liberto. Se você está com o coração fechado, endurecido, vai rejeitar a palavra, desprezar o que ouviu, ficar irado, com raiva, com ira no coração da palavra, e vai rejeitar a palavra e continuar perdido, julgado e condenado, adorando a Deus em vão, reprovado da fé, pensando que está em Deus, vivendo essa fábula, essa fantasia, dentro desse mundo mentiroso de Deus, do sistema religioso. Conheça a verdade e seja liberto. Amém? Esse é o meu trabalho, irmão. É o ofício que Deus me deu no seu reino. Levar o esclarecimento, levar a luz, comunicar a verdade a todos. Aborreça-se quem se aborrecer. Creia quem crê, deixe de crer quem deixar. Mas o meu compromisso é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Levar a luz aos que estão nas trevas.